Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar para iniciar a nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, lendo a tua palavra. Eu sei, Senhor, que muitos têm desistido desse propósito, mas também muitos têm entrado nesse propósito. Senhor, que o Senhor venha dar graça, Senhor, para nós. Que o Senhor venha, com a sua misericórdia, Senhor, repreender tudo aquilo que serve de empecilho, Senhor, de estarmos aqui unidos, ouvindo e lendo a tua palavra. Nos ajude, nos capacite, que o teu Espírito Santo seja intérprete, Senhor, da tua palavra, Senhor, durante a leitura que fizermos. Nos ajude e nos dê da sua graça. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu já quero te pedir e te agradecer, pois aqui concluímos, Senhor, mais uma semana de leitura diária para a tua glória. Nos ajude, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em 1 Reis, capítulo 8, Salmos 30, 1 Timóteo, capítulo 3. O transporte da arca para o templo, 1 Reis, capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram. Com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados, foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca do sacrifício, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isso é, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido ao meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que eu tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha um coração, um propósito de construir o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas seu filho, que o procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor do meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados, quando os tirou do Egito. A oração de dedicação. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, tu que guarda a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração ando segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel.
se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, se confirme a tua palavra, que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmos, mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença, e sejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhe o teu perdão. Quando o homem pecar contra seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar nesse tempo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu servo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu servo de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia a chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhece o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim, eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra, que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, que veio de uma terra distante, por causa do teu nome, pois ouviram acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço forte, quando ele vier orar, voltado para esse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, e atenda o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste para o templo, que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, e os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem, e lá orarem, pecamos, praticamos o mal, e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti, de todo o teu coração, de toda a tua alma, na terra dos teus inimigos, e os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste os seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí, em honra ao nome da sua habitação, ouve a oração e sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o seu povo que pecou contra ti, perdoa as transgressões que cometeram contra ti, e faz com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, teu povo, e que os ouça sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a sua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica do Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, de ti se ajoelhado e estendido as mãos para o céu.
pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. E faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo, a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para que vivam, para viverem por seus decretos e obedecer os seus mandamentos, como acontece hoje. A dedicação do templo. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu um sacrifício de comunhão ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor. E ali ofereceu holocausto, oferta de cereal e gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde o Lebanate até o ribeiro do Egito. Celebraram-a diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Salmos 30. Salmo, cântico para a dedicação do templo davídico. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixasse que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, ó seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondesse a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. 1 Timóteo 3. Bispos e diáconos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muitos vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão excelência, posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve.
Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Estas foram nossas leituras diárias de hoje. Ótimo final de semana. Semana que vem estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.